Se o seu carro automático está engasgando na troca de marcha, demorando uma eternidade para sair do lugar quando você bota no D ou dando aquele solavanco horroroso na ré, presta atenção porque o que eu vou te falar agora pode te salvar de um prejuízo absurdo. Sabe quanto custa uma revisão de câmbio automático no Brasil? A gente está falando de R$ 3.000, R$ 5.000, R$ 8.000, dependendo do carro. E o pior de tudo? A culpa pode ser totalmente sua, sem você saber. Eu mexo com carros há anos e posso te garantir. A maioria dos motoristas brasileiros destrói o câmbio automático do próprio carro todo dia, de manhã cedo, antes mesmo de sair de casa ou na hora de estacionar. É um erro silencioso, invisível, que vai acumulando dano até o dia que a conta chega, e ela chega salgada. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai descobrir exatamente quais são esses erros, por que eles acontecem e como parar de cometer cada um deles hoje mesmo. Isso aqui não é teoria de manual, é o que eu aprendi na prática e o que vai poupar o seu bolso. Número 1. Trocar do ponto para o drive, sem esperar nem 5 segundos. Um dos erros mais comuns acontece logo de manhã, quando você entra no carro com pressa, dá a partida e já manda direto pro D ou dá ré sem esperar nada. Parece inofensivo, mas o câmbio automático depende completamente do óleo interno dele para funcionar, tanto para lubrificar quanto para gerar a pressão hidráulica que move tudo aquilo lá dentro. E quando você dá a partida, esse óleo ainda não circulou pelo sistema todo. As engrenagens, as embreagens e os discos internos ficam por alguns segundos trabalhando quase a seco, com lubrificação mínima. Pensa num motor sendo ligado sem óleo. É basicamente isso. Só que em câmera lenta e parcelado em dano. O problema é que você não sente nada de imediato. O carro anda, parece normal, mas por baixo do capô, o desgaste vai se acumulando dia após dia, troca após troca, até que um belo dia o câmbio começa a engasgar, a dar tranco. E aí você vai na oficina e o mecânico te entrega um orçamento que dá vontade de chorar. Esperar de 3 a 5 segundos após ligar o motor antes de engatar uma marcha já faz uma diferença enorme na vida útil do seu câmbio. É simples, não custa nada e salva você de uma dor de cabeça cara. Número 2. Trocar de drive para ré com o carro ainda em movimento. Esse aqui é um dos erros mais destrutivos que existem, e uma quantidade absurda de motoristas comete sem nem piscar o olho, especialmente em manobras rápidas, na hora de estacionar num shopping lotado ou sair de uma vaga apertada no centro da cidade. Quando você troca de D para R ou de R para D com o carro ainda rolando, você está forçando o câmbio a inverter a direção de rotação de todos os componentes internos dele, enquanto eles ainda estão girando. Imagina você numa esteira rolante, tentando virar e correr no sentido contrário, antes de parar. Seria um caos. E é exatamente isso que acontece dentro do seu câmbio. Esse movimento brusco gera impactos internos fortíssimos nas embreagens, nas engrenagens, nos planetários e no conversor de torque, que é aquela peça responsável por transferir a força do motor para o câmbio. E o pior é que esses impactos não aparecem de uma vez. Eles vão se acumulando silenciosamente, como uma rachadura numa parede que você ignora até o dia que o teto cai. O resultado final pode ser desde trancos e vibrações chatas até a falha completa do câmbio. E aí o conserto não vai ser barato não. A solução é simples. Pare completamente o carro antes de trocar de direção. 2 segundos de paciência podem te poupar milhares de reais em reparo. Número 3. Confiar apenas no P do câmbio para segurar o carro. Muita gente acha que botar o câmbio no P é o suficiente para deixar o carro parado com segurança. Mas a realidade é bem mais assustadora do que isso. Essa posição P é travada por uma pequena trava mecânica interna, uma peça minúscula dentro do câmbio chamada pau, que em bom português seria algo como dente de retenção. Quando você deixa o carro segurado só por essa peça, todo o peso do veículo fica apoiado nesse mecanismo pequenininho, que simplesmente não foi projetado para aguentar essa carga de forma contínua.
Agora imagina isso numa rua inclinada, que no Brasil não falta. Qualquer bairro de São Paulo, Rio, Belo Horizonte tem ladeira para todo lado. O estresse sobre essa trava é ainda maior. Com o tempo, isso pode fazer o câmbio travar, causar aquele tranco feio na hora de sair do estacionamento ou danificar outros componentes internos. Tudo isso por confiar numa peça do tamanho do seu dedão para segurar uma Hilux de 2 toneladas. Número 4. Usar o freio de mão do jeito errado, ou pior, não usar. Esse erro é irmão do anterior, e a maioria das pessoas nem imagina que faz errado. Muita gente puxa o freio de mão depois de já ter colocado no P, ou simplesmente ignora o freio de mão completamente, como se ele fosse enfeite. A ordem correta é: primeiro, você aciona o freio de mão. Depois, solta o freio de pé devagar, para deixar o peso do carro assentar nos freios. E só então você engata o P. Essa sequência garante que a trava do câmbio fique completamente livre de carga, sem esforço nenhum sobre ela. Quando você inverte essa ordem, o câmbio absorve um peso que não deveria, e isso vai encurtando a vida útil do sistema aos poucos, sem você perceber, até o dia que você percebe no orçamento da oficina. Número 5. Trocar de marcha com o carro forçado. Esse erro acontece quando o motorista segura o freio com muita força enquanto ainda está trocando de marcha, especialmente na hora de sair do estacionamento ou fazer uma manobra. Parece que não tem problema nenhum, afinal, o carro não está nem se movendo, mas lá dentro do câmbio, a história é outra. Essa situação cria um estresse interno nos componentes hidráulicos e mecânicos do sistema, forçando os discos, as embreagens e os sistemas de pressão interna a trabalharem em conflito. É como puxar uma corda pelos dois lados ao mesmo tempo e achar que ela vai durar para sempre. Com o tempo, esse hábito vai causando falhas progressivas, trocas de marcha bruscas e problemas no sistema que poderiam ser evitados com um simples ajuste no jeito de dirigir. Número 6. Acelerar forte com o câmbio ainda frio. Esse é o erro do ansioso, daquele motorista que liga o carro e já sai acelerando como se estivesse atrasado para a final da Copa do Mundo. O fluido do câmbio automático precisa de alguns minutos para atingir a temperatura ideal e lubrificar corretamente todos os componentes internos. Quando você força o câmbio antes disso, as engrenagens e embreagens trabalham com lubrificação insuficiente, gerando superaquecimento, desgaste acelerado e perda de pressão hidráulica. Nos primeiros minutos, dirija com calma, sem acelerações bruscas. Deixe o carro acordar antes de sair na marra. A grande verdade é que a maioria das falhas de câmbio automático não aparece do nada. Elas são o resultado de pequenos erros repetidos todo dia, durante semanas, meses, anos, até que o câmbio decide te mandar a conta de uma vez. Mudar esses hábitos pode prolongar a vida do seu câmbio por muitos anos e te poupar de reparos que custam o salário de um mês ou mais. Se esse vídeo te fez perceber algum erro que você estava cometendo sem saber, me conta aqui nos comentários. Qual desses hábitos você fazia sem perceber? Isso me ajuda muito a entender o que vocês precisam saber sobre os próprios carros. E se você quer continuar aprendendo dicas reais de como cuidar do seu carro e evitar rombos no bolso, se inscreve no canal porque aqui você aprende sobre mecânica, o que nenhuma concessionária vai te contar. Fica com Deus e até o próximo vídeo.